CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. No CBN Vida Profissional deste sábado, a gente aproveita a participação da comentarista Andréia Salsa para a gente falar também sobre o quanto, que tem impactado a série Adolescência nas famílias, nos debates e por que não falar disso também com esse olhar para o mercado de trabalho. Futuro do trabalho, presente do trabalho. Andréia, bom dia. Vamos fazer essa análise aqui para o nosso ouvinte? Vamos sim, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes, colegas do estúdio. E a gente já começa recomendando, quem ainda não viu, por favor, essa série tem que ver. Ah, mas eu não tenho filho adolescente. Não é só para quem tem filho, para quem tem filho adolescente. É uma série que trata do mundo contemporâneo. E é por isso também que a gente conseguiu abrir espaço para falar sobre essa conexão, essa temática e carreira, e mundo do trabalho, o presente e o futuro. Então, por favor, primeira recomendação, Fernanda? Vejam, assistam na Netflix. Isso aí. Assistam, são 4 episódios apenas, Há quem diga que vai ter continuação, e eu fico aqui aguardando pela continuação dela, mas é uma reflexão sobre o mundo moderno e cotidiano. Sem dúvida. E quando a gente começa a fazer as conexões da série com a vida profissional, o primeiro ponto, Fernanda, que eu observo, e ainda hoje observo, e eu entendo porque a gente tem sido cada vez mais levado a uma reflexão profunda, e muitos estudos sérios, inclusive, trazendo o elemento de toxicidade das redes sociais para a vida cotidiana. Então, a gente sempre fica naquele dilema, o tanto que eu mergulho nesse universo, o quanto eu me afasto dele. Então, eu vejo que a gente está nesse grande dilema. Mas a série traz uma reflexão que, de certo modo, é um pouco dolorosa, encurrala a gente aí em termos de comportamento, é que não dá para fugir do impacto que as redes sociais têm causado nas relações. É claro que o foco da série é a adolescência, mas isso tem um foco no dia a dia de todos nós, e a força de trabalho, que aí nos interessa aqui no nosso quadro, sobretudo, ela tem formado cada vez mais os seus desejos, a sua forma de atuar, a sua influência através das redes sociais, porque tem uma lógica, quase que um tripé, que a gente tem que ter muito cuidado, mas ter um olhar apurado, que as redes sociais têm apresentado do ponto de vista do comportamento cada vez mais, que é um desejo de visibilidade, uma validação externa, então muita gente com desejo de validação externa, e uma hiperconexão. E aqui eu trago até uma reflexão dos nossos ouvintes e de nós também, e aqui não tem nenhuma insinuação de patrulhamento da nossa força de trabalho, mas é uma coisa pragmática para a gente refletir. Quando você pega, eu convido os ouvintes para se autoavaliarem ou avaliarem pessoas do seu time, aqui para quem é líder, observa durante a jornada de trabalho se a gente não interage sempre com as redes sociais, ainda que esteja no trabalho. Uhum. Seja através de postagens, seja através de curtidas, seja através de comentários, o que comprova que a força de trabalho, ainda quando ela está no seu local, na sua jornada, ela não está integralmente no seu trabalho, porque ela está, de alguma medida, em alguma medida, interagindo. Eu mesmo, como professora, fazendo aqui a nossa pauta e refletindo, eu, quando, por exemplo, vou colocar os meus alunos para fazer um trabalho em grupo, enquanto eles estão fazendo, para onde eu vou nesse tempo que eu estou aguardando a produção deles? Para as redes sociais. E ali eu estou consumindo, às vezes, outras coisas, e muito provavelmente, que nada tem a ver com aquela relação ali profissional, consumindo outras coisas. Então, essa hiperconexão é algo que a gente precisa refletir, inclusive do ponto de vista de sair do foco profissional. Mas é um dado de realidade, e isso tem forjado e moldado aí a nova força de trabalho, sobretudo quando a gente pensa nos jovens, que são ainda mais hiperconectados. Então, eu acho que a primeira reflexão que a gente pode trazer aqui para o nosso papo é isso, que é reconhecer que definitivamente a tecnologia e as redes sociais
fazem parte do cenário contemporâneo e da nossa vida profissional. Isso aí. E tem várias coisas que a gente precisa de trazer, né, para esse debate do trabalho. E uma delas, né, é essa necessidade de conectividade permanente, não é mesmo? Isso. Essas relações também entre homens e mulheres, né? A gente tem o caso aqui desse menino, né? Que ele diz que tem uma linguagem que a gente não conhece, que os adultos não conhecem, né? Entre jovens. Isso me preocupou muito na série. Eu sei que você tem um pouco mais jovem, né? Não adolescente que a minha. Mas até então, para mim, aqueles emojis eram inofensivos. Total. Eu acho que essa é uma bela... Para mim, é a reflexão central da série, é que a gente vai precisar revisitar. E olha, Fernanda, que eu nem sou muito de me impactar tanto. As coisas que eu percebo que vão me impactar, inclusive, eu nem consumo. Mas essa série me fez dormir mal de um dia para a noite, da noite para o dia, exatamente pela reflexão que você está trazendo. Ela traz uma leitura de que a gente vai precisar revisitar os modelos e as análises que sempre deram certo em todos os segmentos, família, educação, os profissionais de saúde. A série trata de forma brilhante, por exemplo, né, o que a gente historicamente via, que se uma criança, né, chega ali, eu não estou dando nenhum spoiler, porque isso está bastante divulgado, inclusive pelo autor da obra, né, que a criança é acusada, o adolescente é acusado de um assassinato. O que a gente, até esse mundo que a gente está vivendo, imaginava que causava isso em grandes linhas? Uma família desestruturada, uma criança que foi tratada na base da violência, onde ela não tinha bons exemplos dentro de casa. E a série bagunça com a nossa cabeça na medida que ela apresenta uma família que seria aí dentro das análises tradicionais uma família funcional. Uhum. Então tem a presença do pai e da mãe, que tem uma relação amorosa e afetiva. O jovem tirava boas notas na escola, né? Tinha ali todo um comportamento, mas o que aparece de novo, que não tinha, por exemplo, quando eu e você éramos crianças? As redes sociais. Isso e aí. Toda uma lógica, né? E símbolos que não são interpretados, porque a gente, por isso que eu digo que encurrala a gente, porque como a gente não está tão mergulhado assim nesse universo, vão se criando símbolos e formas diferentes de se conectar que a gente não está sendo capaz de capturar. Então, outra coisa incrível da série, né? A disciplina nas escolas. Então, será que é só... E tem uma cena para mim que é muito marcante, quando a diretora passa por dois jovens e pede para colocar a camisa por dentro da calça. E isso também, na nossa geração, né, a disciplina, a diretora que cuidava do uniforme, que cuidava do caderno, isso talvez tenha dado conta. Hoje não é mais só isso. Então, a próprio ambiente escolar vai precisar criar mecanismos para além do aspecto da disciplina, né? E, obviamente, sempre com aí o protagonismo da família, né? Não querendo que a educação substitua a educação da escola, substitua a educação familiar. Profissionais de saúde, uma outra parte que a série trata brilhantemente, que é a psicóloga, na hora da análise, que não consegue fechar e fazendo as perguntas tradicionais, né? Me fala do teu pai, me fala da tua mãe, me fala do teu... E nada encaixava. Uhum. Por quê? Porque a gente está tentando usar os modelos antigos para explicar um mundo novo. E isso gera angústia mesmo, né, Fernanda? Porque a gente está sem resposta para muita pergunta. E assim também está acontecendo no ambiente profissional. E por isso que as empresas têm gerado tanta angústia, né, e tanto atropelo para entender essa nova força de trabalho, porque tem um mundo, uma realidade, uma forma de se comportar que é inédita, né? E normalmente o ineditismo é uma coisa que gera muita angústia na gente, né? Fazendo até a conexão quando você falou, né, da orientadora escolar lá, que não consegue, né, trazer a disciplina que ela deseja para aquele ambiente, também é um modelo ultrapassado, né, de converter aquele adolescente aborrecente, né, num modelo dito ideal, né? E a gente pode trazer isso para a reflexão do mercado de trabalho. Qual é a estratégia, né, de unir o novo com o velho dentro no mesmo setor, por exemplo, né?
Sem dúvida. O modelo, né, comando e obediência, que tanto se Isso. fala quando a gente discute, né, o ambiente profissional, também o modelo comando e obediência da educação e das escolas tradicionais que não estão mais dando conta. E eu, assim, né, pensando aqui no que fica como mensagem geral, né, do nosso papo e que não se esgota, porque, de novo, é um tema muito complexo, mas a gente vai precisar, Fernanda, tratar dos afetos, das conversas profundas. Eu acho que a gente está tendo poucas conversas profundas, seja na família, seja no trabalho, seja nas relações. Mas isso é um dilema, porque ao mesmo tempo a gente tem que conversar com a escassez do tempo, a gente está muito acelerado. E aí Uhum. isso significa investir tempo. Como que você vai conversar tanto na sua casa, né, com o filho, ou no trabalho, você que é liderança, conversar com a tua equipe sem ter um tempo de qualidade, mas ao mesmo tempo você está sendo cobrado sobre resultados e o mundo lá de fora está muito acelerado. Então, mas a gente vai precisar refletir sobre isso, porque obviamente que a série ela tem um elemento ficcional, mas quando a gente vai, né, inclusive lembrando aí, né, o próprio jornalismo, né, que essa semana fez aí, tivemos o Dia do Jornalista, que tem uma função super importante, quantas notícias reais, né, de jovens ou de pessoas mesmo adultas, né, o índice grande de suicídio ou de assassinato, enfim, então a gente vai precisar, enquanto sociedade, enquanto empresas, enquanto governo, discutir sobre isso. E me parece que passa pela reconstrução, reposicionamento dos afetos e de alguma medida, se reconectar com o humanitário. Tem um livro que eu gosto muito, chamado Organizações Exponenciais, que é um livro de business puro, mas ele traz um conceito de liderança exponencial, né, que é essa liderança que leva as organizações para altos índices performáticos. E ela fala que esse livro fala de 4 competências, né, que o líder precisa ter uma visão futurista, que é essa tentativa de exercício que a gente está fazendo aqui, de com o pé no presente, tentar pensar um pouquinho no futuro, uma perspectiva inovadora, né, que a gente sabe isso, inclusive, já há algum tempo, tecnóloga, e aqui quando fala tecnóloga, não é entender necessariamente de robótica, né, IA, mas compreender, que é isso que a gente está falando também, que existe um campo tecnológico que está interferindo para além das relações de produtividade, está interferindo nas relações comportamentais. E, por último, humanitária, que é o ponto que eu quero trazer aqui. Não é da relação só humana, sabe, Fernanda? É a compreensão desse novo humano que se estabelece, né? E que, no meu entendimento, precisa de mais afeto, de mais conexão, de mais diálogo, e a série também trata isso, quase que não é todo mundo que fala que vai ter a série 2, né? Talvez venha aí aquela relação do pai policial com aquele filho, né? E quando o pai cai a ficha de que ele precisa reconectar o afeto do filho, é impressionante como o próprio comportamento do jovem se altera. Por isso, né? Isso Pelos aí. afetos. E a gente precisa voltar ou fomentar a discussão de afeto também nos ambientes profissionais, obviamente nunca esquecendo da produtividade, do resultado, que a empresa tem uma objetividade, né, ou de um produto ou de um serviço, mas que existem pessoas que carecem, cada vez mais carecem da relação afetiva e das relações interpessoais, né, mais aquecidas. Andréia, e só para finalizar, né, eu acho que isso grita também para um assunto que a gente trata muito aqui, né, no quadro, que é a saúde mental das pessoas, né, do indivíduo e do ambiente corporativo. Agora, em maio, né, a gente tem uma série de novas restrições e orientações do governo federal para que isso passe a fazer parte, né, da rotina das grandes empresas e das pequenas e médias também, enfim, né? Mas a saúde mental ali, ela é evidenciada, mas ela é evidenciada quando a tragédia acontece, não é mesmo? Todo mundo para pensar nas relações depois que o pior aconteceu. Sem dúvida. E a NR1, né, que tem se falado demais aí o tempo todo, ela vem de forma muito interessante para as organizações pensarem, todos nós, né, porque não são só riscos emocionais, ela traz o risco psicossocial e emocional. Então,
psicossocial, porque está no campo das relações, né? Como que a gente está fomentando essas relações, né? E o quanto a gente tem adoecido, né? Por conta desse afastamento que as próprias redes sociais fazem em relação às pessoas, fomentando muito ódio, muita discórdia. E há estudiosos, inclusive, que eu cada vez mais acredito que essa tendência pode vir, que fazem uma analogia de que as redes sociais no futuro serão um cigarro do passado, né? Que se consumia muito cigarro com aquele glamour, etc. e tal, e tiveram que ter várias campanhas comprovando os malefícios do cigarro. Tem vários estudiosos que já apontam que daqui a curto prazo, inclusive, vão começar alguns movimentos de retiragem de rede social para que a gente possa ali ter... Eu até uso na minha vida do dia a dia, eu brinco que é detox digital, quando eu percebo que eu estou muito conectada, hiperconectada demais, eu me afasto um pouco das redes sociais. É impressionante o efeito claro que isso causa na minha vida, em termos de sobrar espaço para as relações do dia a dia, né? Então, tem vários estudos já apontando em relação a isso, que daqui a pouco a gente vai ter campanha, né, para a gente sair das redes sociais. O quanto isso é possível, Fernando, o quanto isso, a complexidade, né? Porque o cigarro nem todo mundo consumia, né? Então, você focou ali a campanha de forma preventiva em algumas pessoas. Redes sociais, é raríssimo hoje alguém que não consome redes sociais. Então, mas todos os caminhos apontam para isso, e essa série, ela tem esse papel incrível de impacto social que nos fez refletir tanto, não só como pais, né, como, enfim, profissionais, mas também podendo trazer essa reflexão para o campo profissional, porque essas gerações, elas estão chegando, elas fazem parte do que a gente chama de geração alfa, que nem é mais a Z, porque a Z já está aí no mercado de trabalho, mas são os jovens de menos de 15 anos que já, né, daqui a pouquinho, estão aí nos corredores das empresas e trabalhando e sendo fortemente influenciados aí pelas redes sociais e tudo que a série trouxe para a gente. Então, baita reflexão e uma alegria poder ter tido a oportunidade de fazer essa conexão aqui no nosso CBN Vida Profissional. Tudo de bom para você e até o próximo sábado. Até, Fernanda. Ótimo final de semana. Para nós. Beijo grande. Beijo.